Mas entrando aqui agora, pessoal, para falar sobre as funcionalidades. Vamos começar com a funcionalidade aqui de apontamento das equipes, com foco na geração dos prêmios de produção, tá? E essa funcionalidade, a gente vai apresentar ela dividida aqui nos pré-cadastros, depois no apontamento e, por último, o resultado final. Então, os pré-cadastros são tudo aquilo que a gente precisa cadastrar para começar os apontamentos e depois gerar lá os prêmios de produção para cada colaborador. A nossa plataforma, a gente é dividido aqui em plataforma web e o aplicativo, tá? Então, na plataforma web aqui, cada usuário vai ter a sua respectiva senha e o que pode fazer na plataforma, isso é configurado, bem como lá no aplicativo, o aplicativo também vai ter a configuração de quem pode acessar, mas sempre o aplicativo com foco de apontamento. Então, vamos lá. Vou entrar aqui na plataforma e a gente vai precisar ter os primeiros pré-cadastros. Então, quando a gente está falando de controle de equipe, de apontamento de produção para gerar ali os prêmios de cada colaborador, a gente precisa ter o cadastro dos colaboradores. Então, aqui, vocês vão precisar cadastrar todos os colaboradores das obras, com as funções, salários, qual obra que ele está vinculado, tá? Então, esse é o primeiro pré-cadastro. E nós temos 3 possibilidades hoje, tá? Primeira possibilidade, que é o que eu aconselho mais, né? API. Tá? Então, hoje, a gente tem a possibilidade de conectar com o software de RH, né? Nós temos a API do nosso lado. Se o software do outro lado tiver API compatível, integra, cadastrou lá, já vem para cá automático. Essa é a primeira possibilidade. Segunda, via planilha de importação, tá? Então, nós temos uma máscarazinha aqui, você preenche essa máscara com os dados do colaborador, importa e todos os colaboradores já vão ser cadastrados ali com base nessa planilha. E a terceira é o cadastro manual. Você cadastrar um por um é menos aconselhável porque é mais trabalhoso ter que fazer cadastro individual, né? Mas tem essas 3 possibilidades. O segundo pré-cadastro é o cadastro dos pacotes. É como você vai apontar os seus colaboradores. Como é que você vai... quais são os pacotes que você vai apontar para eles para gerar os prêmios de produção. Aqui eu estou trazendo uma obra modelo, no qual eu já tenho pacotes cadastrados. Então, já o que é o pacote aqui, do lado do mentor? O que significa? É um serviço que está linkado a um determinado local. Então, por exemplo, eu tenho aqui a pintura com textura acrílica do pavimento 1, apartamento 2. Eu tenho aqui 155 metros quadrados de pintura nesse apartamento, o qual é pago R$ 4,22 em cada metro quadrado, e isso vai gerar o preço total de prêmio que pode gerar naquela unidade, né? Pintura com textura acrílica no apartamento 3, a área é a mesma, o preço é 4,22 também. Ou seja, aqui é a forma como você vai apontar lá para essas equipes, tá? E uma vez que você cadastra esses pacotes aqui detalhado dessa forma, né, que é um pré-requisito para você começar a apontar, você pode, nesse momento, integrar com o orçamento do CIES. Então, aqui é o pré-cadastro. Aqui você só pré-cadastrou para você apontar no aplicativo. Então, você vai ter que ter uma base de dados, né, uma base dos teus pacotes para poder apontar no aplicativo. E nesse momento aqui, é que você consegue linkar com a linha do teu orçamento. Então, por exemplo, aqueles pacotes que eu acabei de falar, lá no orçamento do CIES, ele é o quê? Ele é uma única linha. Então, por exemplo, eu posso ter lá 100 apartamentos. Lá no meu orçamento, eu posso ter feito uma única linha para esses 100 apartamentos, para essa parte de textura acrílica, que é o caso aqui. Você imagina assim, cada serviço tem um valor, né? E à medida que você for apontando, no final do mês, vai gerar um montante para ele. Então, por exemplo, vamos supor que você está pagando hoje, sei lá, R$ 20 no metro quadrado do piso cerâmico, certo? Vamos supor que esse cara, ele fez 200 metros quadrados no mês. Então, R$ 20, que é o preço unitário, vezes os 200 metros quadrados, vai dar R$ 4.000 lá para ele, né? Então, se o salário dele é 3.000 base, pega os 4.000 e subtrai os 3.000 e a diferença que é 1.000, que vai ser o prêmio dele. Tranquilo? Então, aquele valor unitário ali é o valor que vai somando à medida que for apontado. Perfeito. Então, assim, algumas empresas, por exemplo, quando vai fechar o preço da produção do apartamento, por exemplo, cadastra um pacote junto. Piso e revestimento, que eu não aconselho, tá? Se forem 2 serviços separados no orçamento, eu nem aconselho que seja feito dessa forma. Eu aconselho que separe 2 pacotes de fato. Mas você pode cadastrar no mesmo pacote, e se esse pacote ele for 2 itens no orçamento, você pode proporcionalizar aqui na apropriação. Exemplo, vamos supor que você paga no apartamento R$ 1.500 para o piso e mais o revestimento de parede, sendo que R$ 1.000 é o piso e 500 é o revestimento. Então, nós estamos falando aqui que 33,3% daquele pacote vai estar linkado à linha de revestimento e 66,67% vai estar vinculado à linha de piso. É uma das possibilidades, tá? Se você quer dividir aqui no mentor. Não, já não quero dividir. O piso eu quero fazer um pacote e o revestimento eu quero fazer outro. Por quê? Pode ser que uma equipe comece e a outra termine, né? Então, o que tu vai fazer? Você vai cadastrar separado, cada um vai estar linkado à sua linha no orçamento, e à medida que você vai apontando dentro do aplicativo, toda vez que você aponta, você diz quem são os colaboradores que fizeram parte daquele pacote, e você diz a presença deles ali durante o mês. Então, além da data de início e término daquele pacote. Essas variáveis possibilitam que esse cara possa trabalhar em 10 serviços no mês diferente. O sistema vai proporcionalizar cada tempo que ele passou em cada serviço. Então, se ele trabalhou em 10 serviços, o salário dele é 3.000, o sistema vai dizer, olha, 10% do salário dele é dessa linha orçamentária, 20% é dessa outra, 30% dessa outra, ele vai fazer esse cálculo. Tranquilo. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer aqui uma importação dessa planilhazinha. Excelente. Piso,
com a unidade medida, com a quantidade. Aí você pode cadastrar tanto o preço que a gente chama de MOP, mão de obra própria, como MOT, mão de obra terceirizada, tá? Porque você pode também controlar terceirizado. Aqui, ó. Então é isso. E aqui você vai linkar, ó, com o planejamento, tá? Essas últimas colunas são para isso. Bom. Ou seja, quando você importar, você já importa dizendo, esse pacote o pacote ele está linkado a essa linha do planejamento. Ou seja, imagina então que aqui no Mentor você pode linkar esse pacote ao mesmo tempo numa estrutura orçamentária e ao mesmo tempo numa estrutura do planejamento, sendo que cada uma dessas estruturas podem ser diferentes. Porque, não sei aí como que funciona para vocês, mas muitas vezes né? Às vezes você tem um orçamento mais sintético e o teu planejamento é mais detalhado. Sim. No Mentor, não impede, tá? Justamente porque no Mentor sempre ele é o menor nível de detalhamento. E aí, ó, o que você observa aqui, ó, que quando você vai linkar com o planejamento, você já vai colocar qual é o peso. Isso aqui é importante, tá? O que isso vai influenciar? Imagina que você tenha, no andar, 8 apartamentos, sendo que 2 apartamentos têm uma área maior de piso. Então, você consegue proporcionalizar esses pesos aqui. Então, aqui são os pré-cadastros, tá? Iniciais. Então, isso que eu acabei de demonstrar são os 2 pré-cadastros que você precisa fazer para começar a apontar. Então, você está vendo aqui que é bem simples. São dados que vocês já devem ter, né? Que é a lista de colaboradores e os pacotes ali que vocês pretendem pagar com seus respectivos preços, tá? Beleza. Ok, fizemos esses pré-cadastros, agora a gente vai começar o apontamento. Isso via aplicativo. O que é importante aqui? O nosso aplicativo, ele funciona offline, tá certo? Ou seja, já estou sem internet no canteiro, não tem problema. Você pode sincroniza no início do dia, com a internet, obviamente, para baixar a lista de colaboradores, baixar os pacotes de trabalho, beleza? Estou ali com o meu aplicativo sincronizado, vou para o canteiro fazer meu apontamento, aponto o dia inteiro, no final do dia com a internet, sincronizo e essas informações sobem, beleza? Então vamos lá. Vou entrar aqui no aplicativo, entro aqui em controle de equipes e eu vou simular aqui, pessoal, uma rotina que os apontadores, ou seja, as pessoas que vão coletar esses apontamentos vão fazer. A rotina deles vou começar aqui o dia 1 da minha obra. Primeiro dia, o que eu vou fazer? Cadastrar minhas equipes. Eu venho aqui, cadastro de equipe, observa, cada card desse é uma equipe já cadastrada, tá? E eu vou cadastrar uma nova. Quando eu cadastro uma equipe, eu coloco aqui o nome dela, a descrição dela, tá? Posso colocar aqui, aí vai ser de como que vocês comumente costumam chamar as equipes de vocês no canteiro, tá? Posso dizer se essa equipe é mão de obra própria terceirizada. Eu linko quem é o encarregado dessa equipe e aqui eu vou adicionando os colaboradores, tá? Então aqui eu vou colocando um por um, beleza? Ou seja, quem são os integrantes dessa equipe, né? Na maioria das obras, né, essas equipes elas são fixas, né? Ah, montei o Joãozinho e o Alex trabalham juntos. Então você monta a equipe aqui. A pergunta que é frequente é, Jairo, mas a equipe mudou. Não tem problema, você pode vir aqui e fazer as indicações da mudança da equipe, tá? Entrou um colaborador, saiu outro, isso pode ser feito, é bem dinâmico isso aqui. Então vocês conseguem montar essa equipe, tá? E aqui vocês conseguem fazer o registro de participação de colaborador dessa equipe. Registro de participação. Jairo, para que isso é importante? É justamente por conta das variações da equipe. Então, ó, aqui eu estou dizendo, ó, do dia 1 ao dia 4, esses 3 colaboradores trabalharam juntos, ninguém faltou, tá todo mundo trabalhando nessa equipe. A participação deles tá todo mundo presente. Se alguém faltar, se alguém mudar de equipe, se acontecer isso, você vai fazer tudo isso aqui através desse registro de participação. Por quê? O próprio sistema já vai calcular qual é a participação de produção de cada um baseado nisso aqui. Então, por exemplo, se um colaborador trabalhou só metade do mês numa equipe e saiu para outra, ele vai receber só 50% de participação do que aquela equipe fez. Se aquele cara faltou 2 dias no mês, aqueles 2 dias de falta dele vai ser reduzida a participação dele e aumentada nos demais. Então, com base nessa variável aqui da participação da equipe, o próprio aplicativo já vai fazer essa conta. Então, vamos lá. Então, a pessoa vai fazendo isso, e a segunda coisa que ela vai fazer é indicar qual é o serviço que aquela equipe fez. Então, a gente vai lá para a parte de inclusão do serviço, tá? Então, aqui, ó, eu venho para a parte aqui de apontamento do serviço, estou visualizando aqui as minhas equipes, tá? Cada card desse aqui é uma equipe, e aqui, o que é importante, tá? Aqui eu estou vendo, por exemplo, a equipe 1 de alvenaria. Aqui eu consigo ver que é o encarregado, e aqui eu consigo ver essas 3 variáveis aqui. Tá um pouco pequeno, talvez vocês não consigam visualizar aí, deixa eu ver se eu consigo. Ó, vocês estão vendo aqui que tem esse pezinho de produção, é R$ 6.000. Esse F que é F de folha, tá? Ou seja, a soma dos salários daquela equipe. E ele calcula já, ó, produção menos a folha daquela equipe. E aqui ele já calcula o saldo, que seria o prêmio de produção. Então essa aqui produziu 6.000 e a folha dela está dando 5.766. Então aqui ele tem os 233 de produção que vai ser repartido entre os integrantes dessa equipe. Então, à medida que você vai apontando, você já consegue aqui no aplicativo já ter essa visão das equipes que estão se pagando ou das equipes que não estão se pagando. Isso aqui é bem importante, porque você já consegue ter essa visão antecipada. Vamos lá, dando sequência aqui, quando você vai apontar ali o pacote de serviço, basta clicar na equipe. Aí entrei aqui, ó, na equipe Cerâmica 01, a obra Jardim Toscana, em abril. Eu já estou vendo aqui, ó, tarefas apontadas. É tudo que essa equipe já produziu nesse mês, ó.
Então ela fez o piso cerâmico do apartamento 103 da torre B, piso cerâmico do apartamento 102 da torre B. Então aqui a gente já consegue ter essa leitura, né? De quais serviços ela fez e quais datas, tá? E é isso que está gerando aquele montante lá para essa equipe, no valor de 6 mil. Tranquilo? Então, aqui, já, como é que eu faço para apontar o novo? É bem simples, né? Você tem esse botãozinho ó, amarelo aqui, que é o botãozinho de mais, você clica e você busca esse pacote lá na tua base de dados. É por isso que é importante, né, já cadastrar toda a base de dados, porque o cara no aplicativo, ele não vai conseguir cadastrar um pacote, ele consegue só consultar o que tem na base, para te dar justamente mais segurança no teu processo, né? Ou seja, você já determinou qual o preço, qual a quantidade e qual o local daquele serviço. O cara vai consultar para apontar. É isso que ele vai fazer. Então, para apontar aqui um pacote é muito simples. Eu estou vendo o pacote aqui do apartamento 17, estou vendo que 85 metros quadrados é o total desse pacote, é R$ 12 o metro quadrado, e aqui eu consigo fazer o apontamento. Então, eu já consigo ter a leitura, né? A pessoa que está apontando consegue ter a leitura, e a única coisa que ele consegue fazer é apontar aqui quantidade e percentual, ou pela unidade de medida, e a data e hora de início e término. Então, ou seja, ele não consegue aqui alterar a quantidade daquele pacote. Se você disse que lá na plataforma web é 85, é aquela quantidade total. E nem o preço aqui, não consegue alterar o preço, tá? Para deixar isso claro, que é uma pergunta frequente sobre segurança, né? O cara consegue aqui mudar o preço? Não. Ele está fazendo um trabalho só de apontar. E o que é importante aqui também nesse processo, que dá mais segurança no processo de vocês, é o seguinte: é que vocês vão observar aqui, é que quando eu estou começando a apontar aqui, eu estou vendo que esse piso cerâmico do apartamento 207, ele tem um saldo de 85 metros quadrados, certo? Que é o 100%. Ou 100% de 85 metros quadrados. À medida que você for apontar, tu pode apontar 20%, 10%, não tem problema, tá? Quando você apontou toda a quantidade, o acumulado, ele vai subtrair e vai zerar o saldo. Ou seja, isso te dá segurança para garantir que você lá na frente não vai estar apontando, tá pagando um pacote que você já pagou há 2, 3 meses atrás. Ele não vai permitir que a pessoa aponte mais. Ele nem deixa ele apontar, é bloqueio. Exatamente. Você tem o rastreio todo da plataforma, tá? Então, por exemplo, paguei um pacote, esse apartamento há 5 meses atrás, não lembro agora se eu paguei, quando eu paguei, lá você vai ter o mapeamento, que é o mapa de apontamento. Você vai conseguir saber quando você pagou, para qual equipe você pagou, tá? Em qual medição foi, né? Qual o apontamento que foi. Então, tudo isso é rastreado, tá? E, legal. À medida que você for apontando aqui, observa uma coisa importante aqui, que é a questão das cores, né? Significa, equipes verdinhas estão se pagando, ou seja, está produzindo acima do salário. Amarelinho já está empatando. Ou seja, aqui está empatada, nem produziu acima do salário, mas nem produziu a menos, né? E se pagou, né? Só empatou, digamos assim, né? Se pagou. E tem o caso vermelho, que é aquela equipe que está produzindo abaixo do salário. Então aqui você já consegue ver no aplicativo todos os casos, tá? Isso aqui é importante. E aí, pessoal, uma variável importante, tá? Que o aplicativo faz. Que é um grande benefício, né? Muitas empresas utilizam isso para antecipar problemas. Então, assim, ó, imagina que o colaborador tem um salário base de 2 mil e produziu 3 mil, né? E no final do mês você consegue saber qual é o prêmio de produção dele. Só que ao longo do mês, o próprio aplicativo vai calculando o salário proporcional daquela equipe. Por quê? Isso aqui é bem importante. Você não precisa esperar o final do mês para saber se aquela equipe está se pagando ou não. Então, por exemplo, vocês me falaram que vocês têm a rotina de apontar semanal. Então, imagina aqui, você está apontando semana 1. Vamos supor que o salário do cara é 2 mil, o mês vai ter 4 semanas. Primeira semana, ele trabalhou todos os dias. Qual o salário proporcional dele? R$ 500. Quanto que ele produziu na semana 1? 300. Ou seja, isso aqui é acumulativo durante o mês. À medida que vai apontando, você não vai comparando qual foi o salário proporcional dessa equipe com a produção dela. Para quê? Para você não chegar no final do mês e ver, pô, essa equipe não se pagou. Você já consegue ver isso durante o mês se os apontamentos forem sendo feitos. Beleza? Isso aqui é um grande benefício, que você consegue antecipar problema, tá? Muito bom. Aqui nós temos 2 modelos, tá? Você pode só apontar, que foi esse primeiro que a gente fez aqui, ou você pode programar o que a equipe vai fazer e aí ter o PPC dela, tá? Aí, você, ao final aqui, pode só sincronizar o aplicativo, ó, e isso vai gerar uma plataforma web. Beleza. Então, aqui, uma vez que esses apontamentos são feitos, eles são sincronizados, né? E a gente volta à plataforma web. Ainda continuando essa parte do apontamento de equipe, nós temos aqui o que vai gerar de informação. Uma das primeiras telas, que é uma das telas mais importantes aqui, é a tela de rateio de produção. O que é isso aqui? Aqui é o resumo do que aquela equipe vai receber. Então, o que eu consigo ver aqui, ó? Eu estou analisando a equipe Cerâmica 01, aquela equipe que a gente estava apontando, tá? Do mês de abril. Aqui eu consigo ver os integrantes dessa equipe, as funções de cada um, as faltas de produção, horas extras, que também vocês podem apontar na plataforma, tá? Participação, padrão. Olha só, isso que é importante, ó. Com base nas faltas, o sistema já calculou qual é a participação na produção de cada um dos colaboradores. A participação redefinida, tá? O que é isso? Jairo, não quero usar o que a plataforma está me direcionando.
eu quero mudar aqui. Em vez de 32, eu quero pagar 35 para esse, 35 para esse e 30 para esse. Aí aqui, Leonardo, a pergunta que você fez, eu vejo que você poderia calibrar, ó, o que o servente, seu ajudante, for receber aqui na participação redefinida. Sim. Entendeu? Porque aqui você pode fazer a tua conta e dizer, por exemplo, ó, quanto que essa aqui produziu? Ela produziu 8.364. O que o sistema está fazendo? Ele está pegando essa participação e já está calculando aqui, ó. Então, 2.758 vai para esse aqui, 3.310 para esse outro e 2.294 para o servente. O que o sistema faz aqui? Ele usa duas variáveis para calcular o rateio da produção. Primeira variável, é fundamental, é o peso do salário de cada integrante da equipe. Ou seja, eu não posso pagar um servente igual um pedreiro. Sim. Porque o salário dele é menor. Então, só para entender a proporcionalidade. Se eu tiver um pedreiro que ganha 3 mil, só uma conta para ficar redonda, tá? Um pedreiro que ganha 3 mil de salário e o servente ganha 1.500, então nós estamos dizendo o seguinte, que nessa proporção seria um terço para o servente e 2 terços para o pedreiro, certo? Nessa proporção. E aí, com base na composição da equipe, o sistema vai fazer sempre essa proporcionalidade, incluindo a variável de falta ainda, tá? Porque o servente teria um terço, mas se ele falta, reduz de um terço porque ele faltou, tá certo? Então o sistema já faz esse cálculo aqui. A maioria das empresas leva isso como um padrão, porque o peso do salário já representa ali, né, um rateio que seria teoricamente justo, né? E aí, o sistema já calcula aqui, ó, salário, produção menos salário, o saldo de cada colaborador. Então ele já te dá essa possibilidade aqui de você fazer essa redistribuição, caso você queira fazer, tá certo? Aí, no fechamento da produção do mês, nós temos aqui a tela de aprovação dos apontamentos. Antes de gerar o relatório de que cada colaborador vai receber, esse processo aqui é fundamental. Por quê? É aqui nessa tela que você vai analisar todas as produções das equipes. Só fazendo aqui uma similaridade, né? Quando você vai aprovar uma medição no CIENG, você vai entrar na tela, você vai fazer a leitura da medição e aprovar ela, né, no terceirizado, por exemplo. Aqui no mentor, você vai ver as tuas equipes. Todas as equipes que foram apontadas. Então, aqui, eu estou vendo a equipe de alvenaria, o salário dessa equipe é 5.766, eu posso botar aqui um desconto adicional também, dentro da produção deles. Aqui eu tenho a produção, tem o conceito de diárias também, tá? Por exemplo, conceito de diárias. Tem alguns serviços que é difícil você pagar a produção. Exemplo, pô, o cara foi lá, eu tenho um pedreiro que eu tive que pedir pro cara descarregar um caminhão na obra. Eu sei que é difícil de acontecer, né? Mas vai que acontece. O cara passou meio período descarregando o caminhão. Pô, se aquele cara trabalha na produção, se eu não aponto alguma coisa para ele, eu estou prejudicando ele. Sim. Né? Então, aqui nós temos o conceito de diária. Você pode cadastrar alguns pacotes dessa filosofia de diária. E quando você apontar, esse cara trabalhou descarregando o caminhão de 8 horas da manhã a 11 horas. O sistema calcula uma proporcionalidade do dia dele, baseado no tempo que ele passou fazendo aquela tarefa, baseado na hora de produção dele. Ou seja, dessa forma você não prejudica aquele cara. Você paga alguma coisa para ele, independente se ele está trabalhando fora da produção. Beleza? Cara, essa tela é legal de você ver. Por quê? Porra, eu tenho uma equipe que de tudo que ela produziu, 2.789 é diárias. Cara, tem algo aqui que tá estranho. Uma equipe de alvenaria trabalhando na diária, e aqui você vai conseguir visualizar. Entendeu? Então, assim, na filosofia de produção, né, na hora de você apontar, você pode apontar. Mas aqui, essa fase da validação é muito importante. Eu sempre sugiro que nessa tela aqui, nessa fase, o engenheiro da obra aprove sempre, né? Antes de gerar ali, tá? Porque aí ele vai chancelar. E aqui, essa aprovação pode ser até 3 alçadas, tá? Que nem o CIENG na parte de medição, tá? Então, por exemplo, o engenheiro aprova e alguém da matriz aprova também, né? Para dar um double check ali. É possível, tá? E aqui nessa tela, aqui a gente vai fazer as análises. Então, beleza. Eu tô vendo aqui os números macro, né? Produção 8 mil, mas beleza. Mas o que foi produzido? E outra coisa também aqui, ó. Vocês estão vendo aqui essa tela de inspeção? É o quê, ó? Eu consigo ver, por exemplo, que tem uma não conformidade de qualidade ali apontado. É nessa hora que eu posso, por exemplo, descontar o valor da equipe aqui. Sim. Se tiver atrelado com a qualidade. E aí, eu vou baixar um relatório, onde eu vou conseguir aqui nessa tela visualizar. Observa que eu tenho aqui a última coluna, que é a coluna de ação. Então, aqui eu tenho vários relatórios, que são os relatórios para tomada de decisão para aprovação. Um dos mais importantes é esse aqui, ó. É o quê? O acompanhamento do apontamento. É tudo que foi apontado para essa equipe de cerâmica, né? Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aqui o serviço apontado, né, nos locais que foram apontados, o tipo de preço, se é produção ou se é diária, né? Então, aqui se tiver apontado diária, você já vai saber, né, que foi diária, preço unitário, preço total, o preço total que gerou para cada serviço ali, ó. E aquele 8.364 que a gente tinha visto, tá aqui, ó. Você tem exatamente o detalhamento de tudo que está lá sendo pago para aquela equipe. Pô. A data de início e término, tá? Isso aqui é bem legal, na hora de fazer a aprovação, eu sempre costumo sugerir que isso aqui seja visto, olhado sempre. Sim. Aqui ele vai dar a sequência de dias, ó, que foi apontado. Muitas vezes, em um processo de gestão da produção, uma das principais rupturas do processo é o apontador esquecer de apontar alguma coisa para a equipe. Isso eu vejo em muitas empresas acontece muito. Então, na hora que você está aprovando aqui, o que você pode ver? Ó, o cara apontou o primeiro serviço do dia 1 ao dia 4, depois do dia 7 ao dia 9. Beleza. 5, 6 e 7 não tem apontamento. Pode ser o final de semana, né? Mas ainda assim tem um dia aqui que tá aqui uma lacuna aberta. Aí depois, ó, do 10 ao 11, do 14 ao 16. Então você vê que tem uma sequência aqui nos apontamentos. Tranquilo?
Aí aqui, você também consegue ver a RUP planejada e a RUP real, tá? Ou seja, cada vez que você cadastrar uma tarefa dessa, você pode cadastrar a RUP, né, que é a razão unitária de produtividade, né, razão unitária de produção. Aqui tá zerado porque não foi cadastrado, mas aqui eu consigo ver a minha real. E a RUP, na primeira atividade aqui de cerâmica, foi 1,25, na segunda 0,95, e isso serve até para retroalimentar os próprios orçamentos e planejamento de vocês, tá? Porque aí você vai conseguir ter o histórico das RUP de vocês, do serviço de vocês calculado automaticamente dentro da plataforma. E a inspeção também, né? Ou seja, aqui eu tô vendo que a gente tem uma reprovação de qualidade. Aí que entra a análise, né? Que eu tava falando da inspeção. Pô, eu vou pagar, sendo que essa equipe pode voltar para fazer esse serviço, eu vou pagar 100% desse pacote, eu posso vir aqui, editar e colocar só 80, por exemplo. E pagar a outra parte só quando ela fizer a correção, tá? Então essa é uma possibilidade também, tranquilo? Então, esse é um dos relatórios, né, na hora de você fazer a aprovação, que é importante de ser visualizado. E aí a gente vai ter aqui vários outros relatórios. Relatório de saldo de produção, relatório aqui de colaboradores não apontados, tá? Dentro do processo, ruptura também, que às vezes acontece, algum colaborador não ser apontado, aí você já consegue ter a lista de todos eles, ó, para te dar, né, a segurança de que não está faltando alguém. E os que tiver faltando apontamento, você vai conseguir visualizar. Você vai conseguir ver o relatório de saldo de produção. Então aqui ele já vai gerar para você, ó, o valor, cada colaborador listinha com o saldo, que é o prêmio de produção de cada um. Nesse relatório tem até a conta bancária também, que você pode cadastrar os colaboradores. E a gente tem os dashboards aqui de análise de produtividades, que é bem legal também, porque a gente consegue ver aqui os índices de produtividade da obra, de cada obra do mês. Aqui eu vejo quantos colaboradores foram produtivos. Essa obra, por exemplo, aqui, a Condomínio Pássaros, eu tenho 90 colaboradores produtivos, que são 84% nesse mês de março, e eu tenho 16 colaboradores improdutivos, que representa 15% ali da folha, tá? Eu consigo ver aqui a produção mês a mês, com o salário, o custo acumulado da improdutividade, isso aqui é bem legal. Isso aqui é bem legal. Isso aqui, ele vai te dando o seguinte: toda vez que o colaborador não se paga, você tem que cobrir o salário dele, né? Então você imagina assim: o colaborador, o salário dele é R$ 2.500. Ele só produziu 2.000 esse mês. Se ele só produziu 2.000, tu teve que cobrir o salário dele, R$ 500. Então aquilo ali a gente chama que é a improdutividade. É a improdutividade direta, fora a indireta, né? Porque ainda tem os encargos em cima desse valor. Esse aqui é o valor da produtividade da improdutividade direta, que vai somando. Então tu sabe quanto tu tá perdendo com as equipes que não estão se pagando. Aqui você vai conseguir visualizar ainda uma lista e o histórico de produtividade de cada colaborador, tá? Então aqui, ó, eu consigo visualizar o quê? Eu estou olhando aqui o colaborador Manuel Pereira, ele é pedreiro, né? O que eu consigo visualizar aqui? Aqui embaixo nesse gráfico é o histórico de produtividade dele. Essa linha azul é quanto é o salário dele, base, e a linha vermelha é a produção. E cada pontinho desse é um mês. Qual que é o ideal sempre? É que a linha vermelha esteja acima da linha azul, porque significa que ele está produzindo mais do que o salário base. Nesse caso, esse colaborador, ele só teve 2 meses que ele produziu acima do salário. Todo o restante de todos os meses, ele produziu abaixo. Então a gente consegue ver esse histórico, consegue inclusive ver que ao longo de todos esses meses, a improdutividade direta gerou um custo para a empresa de 3.699, que representa 27% de produtividade só desse colaborador. Então você consegue ter esse histórico também, tá? E todos esses apontamentos que são gerados, ele vai gerar aqui o relatório de apropriação, né, dos colaboradores. Então, ao final, você pode, aqui para a próxima, resumo de apropriação aqui. Esse relatório é o relatório das informações que podem ser enviadas para o CIE via API, ou você pode também fazer manual, e eu vou explicar qual é a diferença dos dois. Então, aqui, ó, vou baixar o resumo de apropriação da minha folha do mês, tá? No mês de agosto. Aqui eu tenho um mapa de apropriação. Nesse mapa, eu estou vendo todos os meus colaboradores, ó, a função, o salário dele, qual obra que ele trabalhou, qual é a equipe que ele trabalhou, qual é as atividades em relação ao orçamento no CIENG que ele trabalhou, as tarefas. E aqui no final eu tenho a participação, que é a proporcionalidade da apropriação dele. Ó. Aqui eu tenho o salário dele e qual é o percentual da apropriação em cada atividade que ele trabalhou. Então você sabe exatamente qual é o custo do teu colaborador em cada atividade que ele fez. E aí, nós temos esse resumo de apropriação, que é o quê? Aqui eu não olho mais para o colaborador, eu só olho o resumo final. Beleza, a minha folha foi, nesse caso aqui, ó, 20 mil, e aqui eu tenho como é que ela se distribuiu. Aí o que você vai observar? Que eu tenho aqui 58% da minha folha, que é 11 mil, zerado. Ok? Aqui a apropriação está zerada. Pode acontecer isso por duas razões. Primeira, eu posso ter apontado serviços que não têm link com orçamento. Segundo, eu posso ter vários colaboradores que não foram apontados. Isso aqui pode gerar essa vazio aqui nesse relatório, tá? Mas também você consegue mapear isso. Essas informações aqui, pessoal, se vocês observarem, elas seguem a mesma estrutura lá do CIENG de apropriação, né? Onde você vai ter a unidade construtiva, que a gente chama aqui de orçamento, a apropriação, a obra. E você tem duas formas de apropriar isso aqui para o CIENG. Aliás, três formas, né? Então, já que vocês utilizam o DIDOS. Se você pegar o nosso relatório de apropriação de cada colaborador, você pode importar no DIDOS e o DIDOS faz a apropriação do CIENG direto. Essa é a primeira forma, já que vocês usam o DIDOS. Ou seja, tem um relatório aqui do mentor que no final do mês você faz o extrato dele, ele já vai trazer em quais serviços que aquele colaborador trabalhou e importa no DIDOS e o DIDOS envia. Segunda forma, vocês podem importar direto para o CIENG, do mentor para o CIENG via API.
E a terceira forma é manual. Eu acredito que seria menos aconselhável aí, já que você já tem uma integração com o Dynamo, né? Que é, você pode pegar esses percentuais e lá no título e fazer manualmente também, tá certo? Então aqui é o que vocês vão conseguir visualizar. Tranquilo?